O evangelho que nós vamos falar hoje é no capítulo 11. Quem puder nos acompanhar, já é de praxe, né? Quando nós vamos estudar o evangelho, nós temos o evangelho à mão. Então, capítulo 11, quem tiver, amar o próximo como a si mesmo. O item é o número 13, a fé e a caridade. Foi escrito por um espírito protetor, Cracóvia, 1861. Vamos mentalizar 1861, Cracóvia, um lugar onde foi, inclusive, capital da Polônia. E quantos espíritos, né, de 1800, quantos espíritos iluministas que nos ajudaram a trazer a doutrina que nós professamos neste momento. E eu gostaria de ler só o comecinho desse evangelho, para que nós possamos estudar com maior profundidade todo o evangelho. É muito importante, mas que possamos decorrer conforme o nosso entendimento do coração. Então, lendo só o primeiro trechinho aqui, do item 13, capítulo 11. Eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não seria suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de fazê-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Aquela pausa para nós pensarmos, devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. O que esse espírito protetor quis dizer com isso? Ele fala sobre a caridade, sobre a fé, mas ele enfatiza muito bem. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Como nós estamos de fé? Aquela fé que realmente transporta montanhas. Nós, ao estudarmos a doutrina dos espíritos, nós temos grandes pilares para nos embasarmos, mas um pilar muito gostoso, muito sábio da doutrina dos espíritos é nos ensinar na vida moral e na vida ética. O que é moral? Moral é um conjunto de regras para se viver numa sociedade. E a ética, o que é? São aqueles cumprimentos que fazemos daqueles regulamentos. Então, vamos dizer assim, eu sei que é bom nós fazermos alguma coisa onde estão regulamentados algumas coisas. É muito bom. Mas quando eu consigo absorver aquela regra e fazer realmente de coração, isso é ética, isso é coisa que ninguém vai nos tirar, porque está na nossa alma, impregnado na nossa alma, e podemos dizer que essa moral trazida em regulamentos, esta ética trazido através do nosso coração, nós entendemos a fé, aquela fé inabalável. Muitas vezes escutamos assim, puxa vida, eu gostaria de ter a tua fé. Aliás, quando eu era mais jovem, eu chegava a falar isso para minha mãe, mãe, eu gostaria muito de ter a tua fé. E hoje eu entendo que eu não posso ter a fé de ninguém, nem da minha mãe, nem de ninguém que eu acho que tem muita fé. Eu tenho que ter a minha fé. E para eu ter essa fé inabalável, deve ser uma fé raciocinada. Ah, é aí que entra a doutrina dos espíritos, que faz com que toda aquela ética, aquele regulamento que nós procuramos e visualizamos, nós sentimos
através dos nossos feitos e feitos de outras pessoas queridas. E quando aquilo não bate muito bem no nosso coração, não é que esteja errado, somente que nós não compreendemos. E vamos tentar compreender. Isso significa amar ao próximo como a nós mesmos. Podemos mudar um pouquinho essa palavra? Amar o próximo como a nós mesmos? Vamos entender esse regulamento importante? Nós nos respeitamos? Vamos mudar a palavra amar. Respeito. Respeitar ao próximo como a nós mesmos. Nós respeitamos-nos? Nós estamos realmente seguindo os ensinamentos daquele que nos conduziu até aqui, durante séculos, onde se perguntou qual o modelo melhor que nós devemos seguir? E os espíritos respondem: vede Jesus. Ah, mas é difícil. E aí nós temos uma palavrinha para trocar também. Realmente irá dar muito trabalho, porque nós vamos ter que desconstruir os nossos conceitos. E o que vem a ser isso? É entender realmente que a caridade, hoje, como nós entendíamos há um tempo atrás, não é a caridade que realmente Jesus quis nos ensinar. A fé que transporta montanhas é um pouquinho mais entendível, perceptível para nós. Mas a caridade, achávamos até pouco tempo que somente dando um pão nós estaríamos a caridade. Juntando fé e caridade, esse Espírito quis nos dizer agora. Temos que remodular nossos pensamentos através do entendimento raciocinado, a fé raciocinada. Então, vamos raciocinar que aquela caridade que fazíamos com muita fé, com toda certeza, nós incluíamos num item, vamos checar, num item que já está, eu já sei o que é isso, eu já pratico, eu já me dou alguns horários numa casa de caridade, eu já consigo tirar da minha renda familiar um tanto material, mas trazendo bem lá profundamente o que esse Espírito quis nos dizer menos desse pequeno parágrafo. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. É aquela fé que nós entendemos, nós raciocinamos e vamos transmitir, porque é muito fácil nós fazermos a caridade a pessoas que nos são caras, que nos são queridas. Por isso eu troquei um pouquinho a palavra amar ao próximo como respeitar o próximo como a nós mesmos. E aí nós vamos conseguir entender essa fé, entender essa caridade para aqueles que não comungam dos mesmos pensamentos nossos. Caridade é muito profunda essa palavra. E hoje, para não checar tantas coisas que nós podemos falar sobre caridade, vamos falar da caridade para com aqueles que não comungam do mesmo pensamento que nós. Nós temos, através de nossos familiares, através de pessoas que nós trabalhamos nas escolas, aonde nós frequentarmos. Se nós conseguimos entender o que é a fé,
nós vamos conseguir entender essa caridade em forma de respeito. Eu não entendo aquela forma com que aquela pessoa está fazendo, mas a minha fé profunda na humanidade, vai fazer com que eu não tenha raiva, eu não traga sentimentos vis para aquela pessoa. É bom nós falarmos e raciocinarmos hoje a respeito disso, porque num mundo onde todos nós estamos vendo dia a dia pessoas tão queridas partindo, e aí nós ficamos bravos com a política, nós ficamos bravos com determinados políticos, ficamos bravos com a Covid, por que essa Covid não vai embora logo? Então, nós começamos num processo muito ruim para nós. Se nós entendemos realmente a fé raciocinada, nós vamos entender que a caridade faz parte dessa fé. E se nós temos algumas pessoas, alguns vírus, brincando, né? Algumas pandemias na nossa vida, o que nós podemos fazer de melhor, raciocinando, de melhor o que nós podemos fazer? Nós começamos este evangelho fazendo o quê? Mentalizando luz. Vamos iluminar o coraçãozinho, vamos iluminar aquela sociedade que nós não conseguimos entender o porquê ainda está nesse processo. Mas nós, muitas vezes, não conseguimos nos entender, nós queremos entender o próximo. Vamos acompanhando, dia a dia, nossa evolução através desse processo de caridade, trazendo a caridade muito mais próxima ao nosso lar, aos nossos familiares, aquele que não comunga dos nossos pensamentos. Olha que coisa importante, fala esse espírito protetor. E se nós formos ler todo esse entendimento dele, que fala sobre a fé e a caridade, trazendo a caridade num processo virtuoso. O que é esse processo virtuoso? Trazer essa virtude até nós. Como é que nós saímos de um meio onde nós estamos sendo sugados, vamos dizer assim, uma palavra que nós podemos entender, sugados pela energia do mal. Quantas vezes nós escutamos isso na nossa vida? Eu estou tão cansada de ouvir noticiários onde só se vê desgraça. Mas a gente pode ouvir esses noticiários e falar assim, que esses seres que acompanharam todo esse processo, desde a recepção, desde o internamento, até o desencarne dessas pessoas que estão saindo agora, voltando para a pátria espiritual. Olha quanta coisa boa se fez nesse processo antes de entrarmos realmente nessas notícias, em que vão realmente sugando as nossas energias, porque são processos e mais processos, e estamos vendo hoje muito próximo de nós. O nosso dia a dia está encharcado de notícias. Que notícias nós queremos para nós? Notícias de fé? Notícias de caridade? Vamos ter pessoas que estão lutando
para desenvolver menos fome, menos opressão, mais carinho, mais caridade. Então, quanta coisa boa também podemos tirar do ruim, daquilo que está nos sugando e valorizar aquilo que deve ser valorizado. É um processo difícil, com toda certeza, mas nós podemos sim enxergarmos. O mal é muito visível, mas se nós mudarmos o nosso foco, nós conseguimos enxergar também o bem. E se nós temos a fé que remove montanhas, a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos ter para com aqueles que praticam atos que ainda que nós não temos mais em nossas vidas. Mas sabe-se lá quanto tempo nós também ficamos neste processo. Tenhamos a caridade, tenhamos o amor. Mas se nós não conseguirmos, mudamos um pouquinho esse foco. Amar o próximo como a si mesmo eu ainda não consigo, mas eu consigo respeitar a opinião do outro. O outro pode ter uma opinião completamente diferente da sua, mas é o outro. Dê ao outro a liberdade que ele tem, que foi conquistada. Todos nós conquistamos essa liberdade. Ouvimos tanto falar de livre-arbítrio, nós não ganhamos esse livre-arbítrio, nós conquistamos. E ao conquistarmos essa virtude, nós podemos conquistar outras. A virtude de estarmos livres para pensarmos e fazermos o que nós quisermos. É uma liberdade relativa? É claro que sim. Nós ainda estamos muito no mundo material, mas com esses encontros virtuais que estamos tendo dia a dia, nós conseguimos ver que o mundo virtual vai nos trazer muita sabedoria. Também muita dor de cabeça entre nós, né? Porque eu não sou muito do mundo virtual. Mas estamos aí, vamos conquistando passo a passo. São virtudes que nós vamos aprendendo. E quando nós aprendemos, a nossa alma absorve isso numa profundidade tão grande que se chama virtude. Então, queremos adquirir a virtude da caridade? Vamos praticar. Mas não é só o pão que nós vamos levar. Vamos levar a caridade virtual. Sabermos ouvir quantas pessoas precisam falar nesse momento. Ligar para alguém, querido ou não muito querido. Aprender que todos nós precisamos ouvir, precisamos falar. Ah, mas aquela pessoa falar muito não tem importância. Hoje eu vou tirar o meu dia para também doar um tempinho de mim. Olha a caridade aparecendo. Um tempinho virtual. Olha que gostoso. Podemos estar nos nossos lares e também dar atenção a todos aqueles que neste momento nós vamos lembrando. E temos, sim, essa facilidade ou não. Se não temos facilidade, tem alguém do nosso lado que tem. E aí a gente dá um grito para os netos, dá um grito para o marido, dá um grito para o amigo, para a amiga, fala assim, não estou entendendo, me ajuda aqui. Não é só na parte virtual, é na nossa parte moral. Não estou conseguindo entender isso na minha vida. Mas se está comigo, é porque alguém
acha que eu tenho condições de fazer. Quem é esse alguém? Alguém sabe quem é esse alguém? Esse alguém é alguém muito querido que nos acompanha desde o nosso processo de concepção. É aquele protetor amigo, é aquele anjo da guarda, nós podemos chamá-lo do que for, mas ele estará sempre presente, colaborando quando nós quisermos trazer virtudes para a nossa alma. São plantações, são sementes, que nós precisamos também ver as sementes que nós temos. Eu costumo brincar. Se eu quero comer maçã, eu tenho que ver a semente que eu vou estar plantando e ter a certeza que aquela semente é de maçã. Porque não adianta eu plantar uma semente de limão e querer comer maçã. Bom, eu vi uma mãozinha levantada e através dessa mãozinha a gente fala assim, acho que o Pedro quer falar alguma coisa. Então a gente passa para o nosso querido Pedro ou para o Antônio e que possamos, através dessa conscientização, com muita alegria de estarmos aqui, trazer esse evangelho de Jesus com alegria, com amor, realmente se identificando com cada coraçãozinho que aqui está. Obrigada, Antônio, obrigada, Pedro, pela oportunidade.